Samburu pertencem ao mesmo ramo dos Masai. São nilokamitas. Continua a ser uma incógnita a forma como os dois irmãos se separaram. Os anciãos asseguram que os Samburu são originários do sul do Sudão e que se afastaram para formar outro grupo homogéneo. Não há dúvida de que a língua é a mesma e os costumes são similares. Mas é preciso assinalar uma característica peculiar dos Samburu: os seus guerreiros trazem argolas de marfim nas orelhas. Não se sabe bem o que quer dizer a palavra Samburu. Alguns afirmam que significava borboleta, um nome bem adequado a estes guerreiros, que passam grande parte do seu tempo dando brilho aos seus adornos e passeando de um lado para o outro. Gostam de ser chamados Loikp, ou seja, aqueles que possuem um território. O seu habitat corresponde ao distrito de Samburu, com algumas pequenas incursões no território de Marsabit, no Quênia, um total de 18.000 km². É o povo mais setentrional dos que falam o Masai. Os Samburu são pessoas nilóticas do centro-norte do Quênia que estão relacionadas, mas distintas do Masai. Os Samburu são pastores seminômades que apacentam principalmente gado, mas também mantêm ovelhas, cabras e camelos. O nome que eles usam para si é Lukop, um termo que pode ter uma variedade de significados que os Samburu não concordam. Muitos afirmam que se refere a eles como proprietários da terra, embora outros apresentam uma interpretação muito diferente do termo. O Samburu fala Samburu, que é uma língua nilo-saariana. Os Samburu são uma gerontocracia. O poder dos anciãos está ligado à crença em sua maldição, sustentando seu monopólio sobre como organizar casamentos e assumir mais esposas. Isto é à custa dos homens jovens não casados, cujo desenvolvimento até a idade dos 30 está em suspenso social, prolongando o status da adolescência. O paradoxo da gerontocracia dos Samburu é que a atenção popular se concentra no glamour e nas atividades desviantes desses solteiros, que se estendem a uma forma de discussão de bandos entre clãs, gerando suspeitas generalizadas de adultério com as esposas de homens mais velhos e roubo de suas ações. Os homens usam um pano que geralmente é rosa ou preto e está envolvido em torno de sua cintura de forma semelhante a um kilt escocês. Eles se adornam com colares, pulseiras e tornozeleiras, como o Masai. Os membros do grau de idade de Morã, ou seja os guerreiros, geralmente usam seus cabelos em tranças longas, que se afastam quando se tornam idosos. Pode ser colorido com ocre vermelho. Seus corpos às vezes são decorados com ocre, também. As mulheres usam 2 pedaços de pano azul ou roxo, uma peça em volta da cintura, a segunda em volta sobre o baú. As mulheres mantêm os cabelos raspados e usam numerosos colares e pulseiras. Na última década, os estilos tradicionais de roupas mudaram. Alguns homens podem vestir o estilo dos anos 80 com um pano de tartan vermelho ou podem usar um pano escocês verde escuro azul em torno de sua cintura chamado de kikoi. Os Marani usam um pano que pode ser floral ou pastel. Algumas mulheres ainda usam 2 pedaços de pano azul ou vermelho, mas tornou-se moda usar panos com padrões animais ou florais em cores profundas. As mulheres podem também usar pequenos tanques com seus panos, e as saias de xadrez também se tornaram comuns. Tradicionalmente, Samburu dependia quase exclusivamente de seus rebanhos, embora o comércio com seus vizinhos e o uso de alimentos selvagens também fossem importantes.
Antes do período colonial, leite de vaca, cabra e ovelha era o alimento básico diário. A evidência oral e documental sugere que as pequenas unidades populacionais eram significativas para a dieta e a economia, pelo menos, a partir do século XVIII. No século XXI, o gado e as pequenas coisas continuam a ser essenciais para a economia. O leite ainda é uma parte valiosa da dieta contemporânea dos Samburu quando disponível, e pode ser bebido fresco ou fermentado. O leite amadurecido é muitas vezes considerado superior. A carne de gado é consumida principalmente em ocasiões cerimoniais, ou quando uma vaca morre. Hoje, os Samburu confiam cada vez mais em produtos agrícolas comprados, com o dinheiro adquirido principalmente a partir de vendas de gado, e a farinha de milho é transformada em mingau. O chá também é muito comum, tomado com grandes quantidades de açúcar e muito leite, e é realmente um alimento básico da dieta Samburu contemporânea. A religião de Samburu tradicionalmente se concentra em sua divindade multifacetada. Nkai, um substantivo feminino, desempenha um papel ativo nas vidas do Samburu contemporâneo. Não é incomum que as crianças e os jovens, especialmente as mulheres, relatem visões de Nkai. Algumas dessas crianças profetizam por um período de tempo e algumas ganham reputação de profecia ao longo de suas vidas. Além desses profetas espontâneos, os Samburu têm adivinhos rituais, xamãs, que adivinham as causas das doenças individuais e infelicidade.